Na próxima eu começo. Boa tarde para todos. Hoje é 12 de agosto de 2010, quinta-feira. Verbete é 1658. Ele tem 5 páginas, 43 logias e 21 máximos. O tema é taquirritmia megagescônica. A especialidade é megagesconologia. Definição. A taquirritmia megagescônica é a dinamização técnica máxima da intelectualidade pessoal aplicada à gestação consciencial prioritária por parte da consciência lúcida, homem ou mulher, intermissivista, proexista, mini-peça interassistencial, consciente e buscadora do autorrevezamento multiexistencial evolutivo. A retilinearidade autopensêmica confluindo para o megafoco megagesconológico. Os mais sofisticados procedimentos técnicos para a execução da megagescon pessoal. A gestão criteriosa da megagescon pessoal. A destreza na elaboração dos pensamentos. As autorreações taxíquicas à descoberta. A aquisição taxíquica dos megalocos. A ausência de solução de continuidade nos trabalhos intelectuais. Os ápices sucessivos da autoprodutividade intelectual. A máquina holossomática calculadamente azeitada para o labor proexológico. A argumentologia tem a taxologia, 7 passos previsíveis das reações conscienciais sadias da autora ou autor lúcido do texto ou livro escrito, a obra-prima ou megagescon pessoal, a mais sofisticada do período da maturidade da existência corrente, a ser publicada em tempo oportuno, expressando em alto grau a taquirritmia megagescônica. São 7 itens. Na remissiologia nós falamos e destacamos desembaraço intelectual, hiperacuidade, instantâneo evolutivo, mega euforização e taquipensêmia. Frase enfática. A taquirritmia megagescônica, antes de tudo, exige da consciência lúcida a compreensão aprofundada da autodinamização intelectiva a fim de ser aplicada com a eficácia satisfatória. Você busca a autodinamização intelectiva na execução da autoproex? Já empregou os recursos mais adequados para isso no âmbito das próprias possibilidades? Eu chamo a atenção para o detalhismo, que tem exatamente 16 máximos. Em 23 itens das sessões, isso aqui é raro. Entende? Faltam só 7. É o máximo do máximo. Agora, nós temos aqui pergunta. Quero saber se é possível chegar à dispersidade sem ter macrosoma. E como posso pesquisar para descobrir se possuo macrosoma? Primeira coisa, a pessoa pode ter macrosoma ou não, a dispersidade não tem nada a ver com isso. O macrosoma pode influir até em outras coisas menores antes da dispersidade, mas não tem nada que ver, ele não é um fator sine qua non para ter a dispersidade, não tem nada a ver. Agora, como posso pesquisar para descobrir se possuo macrosoma? Anota aí. Capítulos 326 e 700. 700 experimento. É o experimento 326. Agora, verbetes. Macrosoma idiota e macrosomatologia. Tem 2 verbetes diferentes. Agora, Homo sapiens pacíficos. Capítulo 366. Serenões e macrosomática. Isso aí está explicando a opção de coisas sobre o assunto também. Vale a pena ver, né? Outra. Ontem aconteceu algo estranho. Meu marido está com dor de garganta. Ontem à noite, na hora de dormir, comecei a pensar coisas boas para ele, desejando cura. Logo em seguida, comecei a sentir um forte calor nas costas, que ia subindo para a cabeça. Comecei a sentir dor de cabeça, falta de ar, calor muito forte. Passou,
a vir do umbigo uma sensação ruim. O que será que era? Por que senti isso desejando a melhora dele? Mostra que talvez você tenha feito assimilação. E o processo que veio do umbigo, você vê que é o processo da umbigo chakra, com os problemas todos. Isso aí é problema de assimilação simpática das energias, talvez, dele. É o mais provável, porque você está pensando nele. Olha bem como é que é isso. E você precisa de aprender a dominar a desassimilação. Chama desassim. Outra, há algum estudo conscienciológico, área que faz hoje o estudo dos ditos drugs e o estado alterado de consciência? Quer dizer, o processo esses I ou E, é o processo de mandar o problema tudo na base da droga na internet, é isso? O E, drogas, parece que o negócio é esse. Agora, o estado alterado de consciência, isso tem na internet. A única coisa que eu sei é na internet. Venho passando por uma fase difícil. Tento controlar minha mente e não consigo. Já fui ao meu médico e nada constatou. Já tive síndrome de pânico. Como trabalho, não posso ver as terturas diariamente, assisto-a posteriormente. Ao ver o verbete do dia 4 de agosto sobre nódulo holomnemônico, me identifiquei com ele. Esse nódulo pode ter assédio? Não estou conseguindo nem trabalhar com as energias. Sinto muito frio, arrepios, mão gelada, uma sensação muito ruim, angustiada. Se puder me orientar em alguma coisa, fico-lhe muito grata. O problema todo é o seguinte, você precisa de mexer com o estado vibracional, ver como é que ele funciona e trabalha com isso. Agora, o nódulo, isso aí, pode ser sim. Agora, pode ter assédio nisso sim. É o mais provável. Olha bem lá como é que é o verbete do nódulo. Quando a companheira não aceita que o outro faça TENEPS dentro de casa por ignorância ou medo, e esse faça TENEPS, a técnica em outro local fora de casa, isso seria saudável e possível? Não. É o jeito, às vezes, de organizar a situação. Arranja uma edícula. Não é ridícula, não. Edícula. Faz um negócio no fundo do quintal para TENEPS. Faz um castelo para TENEPS. Isso aí é uma saída. Eu conheço gente que já fez isso e está passando muito bem com o trabalho. Agora, a ridícula não é muito longe, não. É perto de casa. Edícula. A edícula tem que ser bem feita. Outra coisa, tem que ter teto, hein? Teto que eu estou falando quer dizer forro. O que o senhor pensa de uma casa com 5 cachorros relacionando com a questão da TENEPS? Você vai ficar doutor em sinologia, que é a ciência da cachorrada. Isso é bom, é positivo. Você vai ajudar muito o cachorro. Você não se incomoda com isso, não, porque aqui também nós temos cachorro e gente. Eu não estou falando gente, não, estou falando cachorro mesmo. Tem cachorro e tem muito gato. Né? Agora, eu queria falar para vocês que me deram aqui as barras silenciosas, que é o processo das baixas silenciosas que os americanos falam da guerra. O negócio é simplesmente impressionante. Pra vocês terem uma ideia, junho foi o mês mais cruel. 32 soldados suicidaram lá. Em 2009, cortaram a própria vida 245 soldados. 145 suicidaram no primeiro semestre. Em 1713, tentaram o suicídio, mas não tiveram êxito. Quer dizer, não conseguiram suicidar. A taxa é a mais alta que a correspondente da aprovação, do que a correspondente à população civil dos Estados Unidos. Quer dizer, o povo que vai à guerra lá dos Estados Unidos mete bala na cabeça. Em vez de meter bala só nos outros, eles metem nele também. Agora, tem muitos que vão para casa e acham que são assassinos. Eu explico isso aqui tudo. Agora, estou falando aqui. Pela situação que eles estão estudando aí, o semanário Army Times, que é o tempo do Exército, 18 veteranos se suicidam a cada dia. Dá uma média mensal de 950 tentativas de suicídio entre os veteranos. Agora, eles têm dificuldade para reintegrar na vida civil, tem a violência doméstica,
os matrimônios que se desfazem, droga, adição e suicídio. Estão tudo envolvidos com esse negócio. O negócio não é fácil. Agora, mais de 537 mil dos 2.040.000 que serviram no Iraque e Afeganistão pediram atenção médica. Vocês têm uma ideia? Está todo mundo doente já. O desemprego nos Estados Unidos é cada vez maior. Isso aí cria problema para eles também quando eles voltam para casa. A situação, gente, da guerra é isso. Isso é que eles deviam fazer, ó. Pentágono não deixa, né, colocar isso para frente. Para ver se o povo fica com menos ideia de belicismo e de arma. Ver se aquela associação lá do processo, entende, das armas se diminui, né? Agora, falando uma coisa boa para vocês, eu quero dizer o seguinte. Hoje foi o primeiro dia nesse semestre que eu consegui chupar amora, comer amora. E as primeiras já amadureceram lá no quintal de casa, no fundo. Essa que nós passamos, que tem um dossel ali, já tem fruto maduro. Pode olhar que está muito alto, é difícil de pegar. De modo que eu queria só avisar para vocês que as amoras chegaram. Certo? Isso aí é uma nova safra da situação. É muito importante. Agora, eu quero ver se o Everton chegar, eu quero falar com ele também. Uma coisinha que está aqui. Eu estou estudando aqui os 10 verbetes. Eu acabei de ver um lá, que esse agora já é definitivo. Senso de perspectiva. Aquela bacinete. Esse aí eu já vi, tá bom. Agora nós vamos trazer mesmo, a situação já está toda engatilhada. Trazer aí. Agora eu quero conversar com ele mais alguns dados aqui, para ele ver o que vai fazer. Vamos ver como é que nós ficamos. De modo que eu vou julgar vocês no ringue. A saúde de todos. Sobre ataque, arritmia, megagestônica, o que você tem para falar? Agora, aqui, na patologia, a primeira e segunda linha, essas mais sofisticadas... Os mais sofisticados procedimentos técnicos para a execução da megagestônica pessoal. O da taxologia seria isso? Não? Ataque, arritmia é Todos técnica é um procedimento super sofisticado, né? Para a execução da megagestônica. Mas todos esses itens da taxologia seriam esses, não? Seria bom ler e também ler aí o detalhismo, que tem muita coisa para a pessoa ver. Como é que fica? E se ela tiver dúvida, ela recorra à remissiologia. Agora, uma coisa, você já notou, Arlindo, que a remissiologia é um dicionário analógico. Mas também... Vocês ainda não perceberam, ninguém aqui falou nisso, eu fiquei quieto. Mas é um dicionário analógico. Mas... É terrível, terrível. Seria... O povo não... E eu aqui, eu ponho 15, atualmente eu estou destacando 5, só para chatear. São os piores que tem. Dessas técnicas se podia destacar umas 3 maiores, sei lá. Não, o processo aí é você ver aquele que você, o método, o procedimento que você tem mais afinidade. Ou depende da tem que olhar a afinidade, Arlindo. Com a afinidade você intensifica e potencializa os seus procedimentos. Essa técnica depende mais da pessoa, cada um. Tudo é a pessoa, não adianta a gente generalizar muito. Esse é o motivo que eu coloquei tanto máximo aqui, que é para a pessoa pensar. Os máximos aqui do detalhismo são terríveis, olha bem que vocês vão ver como é que é. E outra coisa, a maioria tem mais de 7. Só para chatear também, você olha aí a hominologia, parece que tem 17 hominis. Só para ver como é que isso pega uma porção de gente. É a situação. Agora, ataque, arritmia, isso aqui é coisa nova. Eu já falei muito disso aqui, mas é o primeiro verbete que a gente traz. E outra coisa, vocês estavam com medo desse verbete. Tudo que eu falo, que é um processo de andar rápido, a turma tira o corpo fora. Vocês deixaram por fim, ó. Isso aqui é igualzinho a pessoa que chega no fim da vida, então ela entrega
e joga a toalha porque não tem jeito de carregar. É a mesma coisa com vocês. Vocês deixam esses que são bravos para o fim. Isso aconteceu, esses 8 anos, 20 vezes aqui. Tem um fundo de... Agora veja, como a culpa é grupal, ninguém consegue articular. Vocês acabam errando de novo. Você está entendendo? Porque não tem jeito. Teria que fazer um piquete, ou fazer um comitê. Não pode, gente, tem que ser esse. Fazer uma boca de urna. É o único jeito. Não adianta. Eu citei de propósito. Você veja que o meu normal aqui, eu cito um verbete, na mesma hora ele ganha a eleição. Esses não tem jeito. Todos esses que são problemáticos. Por quê? Vocês têm a cotoveloma, complexo de inferioridade. Mas Como é que é? Dulce, me explica isso aí. Você Tem um... entende tudo. Você que entende esse povo. Não é paura? Aqui, você entende essa turma mais que eu. Vai, fala aí o que você acha. Paura. É? Agora... Paura. Paura. Cotoveloma. O que termo... é que seria? Complacência? Autocomplacência? O que é? Paura é um termo que já está portuguesado, existe no mais. O termo está... Não é assim. Agora, Não, vamos escutar o que o Lodge tem a falar. Aqui, para ver se ele te ajuda. Vem cá. Para fazer a voz dissonante. Mas você tem culpa nisso. Eu vou te dizer por quê. Não, calma. Vou te dizer por quê. Espera aí. Vocês estão deixa eu falar. Espera aí, deixa eu te falar por quê. Porque os outros verbetes são muito bons também. Não é? Mas não pode só falar disso aqui. Tem muito verbete bom. Essa última listagem, por exemplo... Minha terra, o nome disso é eufemismo. Não, mas é verdade. Eu não sei se vocês têm outro nome. Se a gente pegar lá os outros verbetes bem saídos, tem verbetes muito bons. Me perdoa. São muito atrativos. Isso aí não é... Não. Por exemplo, o espólio autorrevezador. Não tem racionalidade. Veja bem, eu de propósito, nesses últimos 19 dias, porque faz 19 dias que nós estamos com essa listagem, eu falei na taquitemia exatamente 5 vezes. Mas ó, pode olhar na gravação. Um verbete que foi... Tretou, relou, eu voltava na taquitemia. Vocês estão entendendo? De propósito. Espólio eu estava testando vocês. Agora, eu falei assim, no fim, eu falei para o Pedro, garanto a você que isso aí vai para as cabeceiras, vai no fim de tudo. Você vai ver uma coisa, lanterninha. Veja bem, é o 19º dos 20. Mas, ó, por exemplo, espólio autorrevezador, foi um que saiu muito bom. Muito bom. Eu te dou 5 bons para você colocar na frente. E o resto? Então, sobra 14. Empate. E os 14? Empate. Não dá. Não dá. Mas tinham muito bons. Agora, veja, considerar essa variável. Isso tudo é o erro grupal. Você está entendendo? O que é? Seria o equívoco grupal, engano grupal, erro grupal. O que é que seria? Trafar grupal. Mas que é o processo da equipe. É trafal. Claudio, Professor. Só a última aqui. A última aqui do... Esse é péssimo, eu sei. Você ficou com os bons, tá certo. A fatologia, na página 35, na quarta linha de baixo para cima, o ponto de mutação autopesquisístico. O que esse ponto de mutação... Na fatologia, na página 35, na quarta linha de baixo para cima. Sim, o que você quer? O ponto de mutação autopesquisístico. Eu queria... Ponto de mutação, por exemplo. Vocês estão no ponto de mutação aqui com a taquitemia hoje. Isso é um ponto de mutação. Vocês têm que dar um jeito de mudar isso aí. E nada de arranjar eufemismo lochiano. Tem que parar com isso, né? Mas esse... Barelochiano. Quando é que se atinge... Barelóchico. Na pesquisa, como é que se atinge esse ponto de mutação? Não tem ninguém aí que vai falar... Ô, Ami, você não vai falar nada sobre isso? Cadê a turma da Conce? Cadê o nosso povo da Conce? Cadê? E onde é que está a Luimara? Na Luimara precisa estudar isso. Ela não chegou o horário.
É um turn Mas ela precisa de estudar, tá? É um turn point que você chega num ponto de saturação e tem que mudar. É isso, mais ou menos. E outra coisa, é a hora que a pessoa está passando o gargalo. Agora, esse gargalo aqui, que nós estamos falando, mental somático, de discernimento. Então, um processo intelectivo sério. Tem sua razão. Agora, veja, se uma pessoa consegue raciocinar com rapidez, qualquer um outro consegue. Isso é da natureza humana. Então, o problema é da pessoa se articular para obter essa, vamos dizer, essa pressa no raciocínio, essa intensificação. Isso fazendo com essa taquirritmia, isso é que é o problema. São várias ritmias. De repente. A pessoa tem que pensar. Agora, a taquirritmia está aí. Agora, veja, na filiologia, eu digo, gnosiofilia, evoluciofilia, bibliofilia, proexofilia, pesquisofilia, conscienciofilia e gesconofilia. Com isso aqui a pessoa tem tudo. É o processo. São esses que a gente tem que articular para colocar potencialização. O negócio é andar mais rápido. Professor, aqui no ar. Só explicar um caso teu, só a última coisa disso aqui, do ponto de mutação. Você fazendo a pesquisa, de repente, você muda. Eu mudo a cada momento. Eu não fixo as coisas, eu não tenho, assim, paixão por ideia, nem vocábulos. Tá certo? Eu não tenho paixão. Eu sou capaz de mudar o bloco na hora. Agora, sempre fui assim. Então, meu negócio é da instantaneidade. Agora, sempre pensei, porque eu recebi mensagem quando era rapazinho, garoto lá, tem de 14 anos, aquele negócio todo, e eles falando, não, tem que acelerar seu modo de pensar. Olha bem isso, que o caminho todo é por aí. O cara tinha razão. O que é? Em uma vida a pessoa consegue acelerar, ela é normal, ela consegue eu penso ficar que num aqui. ano a pessoa pode fazer a potencialização da velocidade do modo de pensar, falar, ler, tudo. Ela é capaz de fazer isso mais rápido. Hoje tem até umas técnicas aí de leitura que eles falam sobre isso. É que essas técnicas têm muita bobagem. Mas qual que seria a base disso? A pessoa, seria ela também pegar coisa mais psicomotriz de ser rápida ou não é por aí? Não, é ela procurar raciocinar rápido. Isso é ela pensar. Tem gente que é tudo mole, tem preguiça de pensar. Chama estafa mental. Você sabe disso. O que eu combato aqui é estafa mental. É que eu não gosto de usar muito essa palavra aí. O outro nome é preguiça mental. Aqui ainda tem gente que tem preguiça mental. Né? Por isso que vai devagar, com calma, tudo. Alto nível, mas tudo slow motion. Câmara lenta. Isso é um fato. Pois é. Não, e outra coisa, lentamente. Como diz aí na gíria, de gavazinho. Quer dizer, esse de gavazinho é brabo. Tem que andar mais rápido, não pode ficar com isso. Entende? Professor, aqui no ar, por favor, aqui. Você poderia vir aqui, por favor, na taxologia, esse terceiro e quarto passo? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Terceiro passo. O mater pensene pessoal, mega atrator de Nelver Pons, da mini peça consciente do max mecanismo interassistencial, ligado à central extrafísica da verdade. Então você vai ver o seguinte, qual é o seu mater pensene? Ele é suscetível de atrair ideias novas? É por aí que, se você tem um mater pensene bom, intelectivo, de alto nível, que seja atrator, você vai abrir o caminho para as centrais extrafísicas. E a central extrafísica da verdade é a primeira que vai acontecer. Eu ia fazer essa pergunta também. Qual é a qualidade ou as características do mater pensene atrator? O mater pensene atrator é aquela pessoa que quer saber das coisas. Isso chama neofilia. A neofilia, entende? O processo todo é ver o problema da neofilia. Agora, o melhor da história, todas as filias que eu falei, que são 7, não tem a neofilia. Ela significa tudo aqui.
Você está entendendo? Que é a base de tudo. Então, uma pessoa que quer coisa nova, ela não quer apenas o processo, ela não é novidadeira apenas, não é isso. Por exemplo, ela não quer ler as revistas de novidade, que são essas de fim de semana, por exemplo, Veja, Isto É, Época, são revistas de novidade. Agora, veja, ela não quer ler isso pela novidade. Ela quer saber, ela quer interpretar, ela quer entender os fatos que estão se passando. O Zeitgeist, quer dizer, o espírito do tempo, a contemporaneidade. Então, vamos supor que a pessoa tem isso como a base do processo. Ela se interessa por tudo, ela quer saber como é que é. E não quer perder tempo com a moldura. Ela quer ir diretamente ao cerne do assunto. Então é aí que entra. O outro que você quer é o quarto. Quarto passo. Ataque ritmia mental somática na base intrafísica do holopensene dinâmico do autorado conscienciológico, sob o amparo extrafísico de função e as inspirações registradas, desde a auto para a procedência intermissiva. Aqui é o seguinte, examina bem. Você está trabalhando com o seu processo da cabeça, mas você, ao mesmo tempo, já está trabalhando já há algum tempo com a TENEPS. Desse modo, você já tem uma base intrafísica com energia adequada para isso. Você junta tudo isso aí, o processo da interassistencialidade da TENEPS, a base intrafísica blindada, o seu trabalho de serviço, onde é que está esse local que você trabalha? Como é que é o seu escritório? Ele também é blindado em matéria de energia? Como é que é? Então, veja, você junta uma opção de coisa que a tendência disso é dinamizar. Se fala em dinamização, mostra que você está no caminho da taquiarritmia. Vocês estão entendendo, né? Dinamização, no caso, é a taquiarritmia já. Vamos dizer, no caso aí, prática, pragmática, objetiva, bem em cima do lance. Então aqui, ó, esses passos, eles são muito importantes aí na história. Se a pessoa for ver, tudo isso aí funciona. O melhor dessa história é que isso aqui, ó, isso eu tenho desde a minha mocidade, a juventude. Isso eu tenho mais de meio século de serviço aqui, nesse corpo. Eu acho que é por isso que eu aguento essa parada aí, por isso que eu ainda tenho memória, esse troço todo. Senão eu já teria tudo ido embora. Entende? As doenças que eu tenho, os remédios que eu tomo. 50 anos tomando remédio contra hipertensão, isso não é fácil. Essa vendo? Olha aí. Como é que é? Eu aguentar a barra. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso aí eu sou obrigado a confessar para você. O meu processo que me segura é o taxiclismo por causa das energias. Eu seguro é por aí. Entende? É a base de tudo. Qualquer coisa, eu faço uma tábula rasa dos processos, como se eu tivesse sido criado nesse instante como consciência, ou como consciência. Né? Então, eu começo tudo na estaca zero de novo, limpinho. Não tem paixão, não tem rancor, não há remorso, não há arrependimento. Você está entendendo? Não tem autoculpa. Eu limpo tudo. Agora, veja. Quando eu faço isso, eu mando energia para o cosmos. Eu faço uma mega euforização cósmica. Uma vez um cara me perguntou, isso foi aonde? Foi lá em São Bernardo do Campo. Ele me perguntou, se você fosse uma consciência, o que você queria fazer? Eu falei assim, eu queria fazer o processo arco voltaico no cosmos. O cara falou assim, é uma boa pedida. Eu vou pensar nessa. Isso foi em São Bernardo. Você sabe que eu de vez em quando saía lá em Osasco, aquele negócio, todas as vezes passava por lá. O cara me pegou lá no caminho e a gente foi viajando junto, até chegar lá de carro. Entende? Eu nunca pude esquecer isso, porque a pergunta foi muito chofre. Ele parecia que estava guardado, ele só queria encontrar comigo para fazer a pergunta. Não, pensa bem, cada um aqui vai pensar o seu. Se você se tornasse consciência livre nesse instante, o que seria o seu primeiro ato público?
Né? Politicamente seria o decreto-lei, que se você ia estabelecer. Qual que é que seria? Promulgar qual edital? Você está entendendo? Negócio sério. Uma coisa que eu achei interessante desse verbete aqui é que você coloca bem claros os passos para a Mega GESCOM. Os outros verbetes pelo menos não tinham. Com esse espaço, às vezes usa outra palavra. Mas não dessa forma como está aqui. Aqui está bem mais organizado. Está mais claro aqui. Isso eu gostei, bem interessante. Mas esse aqui é para ver se acaba com essa embromação que a turma tem feito comigo. Sim. Muito bom. Estão me embromando nesse negócio de TAC-RITMIA. Sem bromação. O que uma pessoa precisa, em termos de teática, e juntando com tudo que ela vai ler, para embasar a Mega GESCOM, a GESCOM dela, né? Quer dizer, como é que fica assim, o percentual de teática e o percentual de busca de conhecimento, etc. Assim? O problema todo é a pessoa levar direito àquilo que interessa. Pegar tudo que tem, não só o estudo, mas começa pelo corpo. Eu até quero te falar uma coisa, eu acho que você andou emagrecendo, você deve fazer mais exercício, não teve? Você emagreceu uns quilos, não emagreceu? Meu olho clínico geralmente não falha, eu tenho uma confiança nele de mais de 50 anos. Você está mais magro. Isso aí é bom, você deve estar mais disposto a qualquer coisa, você está entendendo como é que é? Isso tem que juntar, para a gente ver como é que é. Uma coisa puxa a outra. Levar direito, que eu falo, levar ao mesmo tempo as coisas todas, sem deixar rastro negativo. Esse aí que é o caminho. O que uma pessoa precisa? Eu sempre vivo falando, dormir, comida, exercício físico. Você segue isso. E o mais, a higiene em geral, né? A higiene mental, por exemplo, é muito importante. Na TAC-RITMIA, isso é importantíssimo. Por exemplo, uma pessoa que está lá, danada da vida com alguma coisa, e fica, vamos dizer, cultivando aquilo, curtindo o mal dentro daquilo que ela pensa. Ela nunca vai chegar na TAC-RITMIA. Ela só vai fazer coisa rápida quando ela está com raiva. Isso não resolve nada. Então, na raiva, ela fala alto, ela fala grosso, fala danado, depressa, atropela tudo. Isso não é TAC-RITMIA, isso é a vovozinha que é isso. Não vem com essa. A situação é outra. O que uma pessoa precisa para conseguir fazer essa tábula rasa, de limpar tudo, de eliminar o rancor? A melhor coisa que eu recomendo para todo mundo é a mega euforização. A pessoa deve começar primeiro vendo. Eu tive esse ano alguma euforia? Começa por aí. Eu já sei o que é, do ponto de vista prático, uma prima enérgica. E por aí ela vai tirando as conclusões. Aí ela vai chegar na mega euforização. A mega euforização, para quem pratica a TENEPS, metade do caminho já está resolvido. Está no meio do caminho. Se a TENEPS é tudo certinho, tudo, a mega euforização fica muito mais fácil. Como é que você vê? Eu estou dando a dica, como é que é, de modo geral, que a gente veio. O povo já veio me falar. Depois que nós começamos a mostrar muito aqui a mega euforização, a turma já veio me falar sobre isso. Como é que você vê a manutenção da harmonia, da serenidade, de todo esse processo da pessoa pegar o melhor dela, calma, e colocar isso em contraposição às crises, às pesquisas. Ele está pedindo calma para falar um negócio. A TAC-RITMIA dele. Espera que eu não terminei. Vamos na sua brade-psiquia, vamos lá. Vamos ver. Vai no meu ritmo, que eu não sei, eu não consigo ir. Então, aí como é que fica isso daí? Como é que a pessoa convive com as crises, né, que ela entra na confusão dela, quando ela entra em conflito? Primeira coisa, ela não entra em crise. Toda crise fica diminuída. Depois que chega no nível desse, você não tem crise. Os conflitos ficam tudo mitigados, né? Eles vão diminuindo. Isso é inevitável. Sim. Não, mas estou falando para você olhar para cá, para o nível de cá. Esse em que ainda tem os conflitos. Você é o seguinte, a primeira coisa, você tem que ver o que é que te perturba. O que é que faz você ficar preocupado. Agora, você procura atacar aquilo com lucidez, com discernimento, vê com calma. Através disso, depois que você fez o diagnóstico, identificou o que é, etc., você vai ver por que acontece isso. Quais são os efeitos disso? Que consequência que traz isso? Por que é que eu estou tão preocupado com isso?
Será que a minha preocupação não é super excessiva a respeito disso? Por quê? Quais são os prejuízos que isso pode acarretar para mim? E por aí você vai começando a tirar as ilações, as conclusões da história. Com isso você acaba identificando a situação toda. Chega num ponto que você desmonta, ou o nome que eles gostam de usar hoje é o verbo desconstruir. Você vai desconstruir os seus conflitos. Você liquida com tudo. Mas no processo de autopesquisa e de crescimento, antes da Isso já é autopesquisa. Sim, mas nesse processo... Essa é a autopesquisa inicial que todo mundo precisa. Como é que fica a dinâmica da pessoa tentar se harmonizar e as vivências... Ela faz isso trabalhando das coisas todas. Ela está levando tudo direito. Mas isso aí ela está colocando na ponta. É o processo dela. Agora, se uma pessoa pensar nisso todo dia, do jeito que ela pensa na preocupação dela, ela melhora. Em vez de preocupar, você vai pensar no melhor, todo dia. Isso melhora. Agora, pensa só nas energias da sua cabeça que vão sair do mental soma, irradiando o processo, como é que vai melhorar a atmosfera da sua vida. O seu óleo pensene começa a melhorar assim. Então, se a pessoa melhora dentro, ela acaba melhorando fora. Entendeu? O intraconsciencial vem para a existência fora. O extraconsciencial. Isso é para todo mundo. Agora, se nós diminuirmos a preocupação lá dentro, esclarece tudo aqui fora. Entende? Eu queria falar que é isso que a gente tenta fazer na conscienciometria, né? A gente usa o conscienciograma como manual diário. A gente sabe que a gente ainda tem dificuldade de entender tudo, mas faz autopesquisa, né? Vai aprofundando cada vez mais e levando direito junto com tudo que tem que fazer, assistência, docência. Mas não pode parar, não pode parar. Tem que ser constante, senão a gente não aprofunda. Agora, né? o que eu vejo é o seguinte, todo mundo aqui, ou pelo menos assim, 80% da turma tem melhorado muito. Eu acho, 80%. Você não acha na Apex? A turma lá da Consta também, vocês não acham que uns 80% no mínimo a turma tem melhorado mesmo? Agora, eu vejo pelas confissões do povo para mim, né? O que é que tem, as coisas que ocorrem, o povo tem melhorado mesmo. Que às vezes é um verdadeiro confessionário, né? O que a turma tem, os pedidos que o povo tem, aquele negócio todo, como é que é. E tem uns que são daqui e outros são de fora. Agora, tem um cara que chegou aí, que eu achei fora de série, aquilo ali, é o Zé, esse magrelo aí de camisa branca lá. O Zé é o seguinte, ele é fora de série, está cheio de problema, mas a cabeça dele é límpida como se tivesse sido feito como consciência hoje. O processo todo é só dele. Agora, falando as verdades, posso falar umas coisas suas? Posso? Ele é dos tais que falava aqui, a primeira vez que ele aparece aí, ele veio para brigar comigo. Hoje nós já brigamos lá embaixo, mas saiu todo mundo mais ou menos andando, não precisou de maca para nenhum. Hein? Agora, ele fuma, ele toma remédio para bipolaridade, está entendendo? Está magrelo daquele jeito, que eu acho que em parte é por causa do fumo dele. Agora, está limpo de cabeça. Então eu falei com ele queria que chegasse aqui, eu falei, não, você está com assediador, nós vamos tirar, você vai melhorar. Mas não tem, ele não tem nada, o problema é ele. É autoassédio puro. Então eu falei com a turma que a Cons precisava de dar uma olhadela e virar esse homem do avesso, que ele é a maior cobaia que chegou aqui nos últimos tempos. Que isso aí é uma exceção. Entende? Dentro dessas regras todas que tem, ele é uma exceção, porque raramente você vai encontrar uma pessoa assim. Você olha bem o jeitão dele, você vai ver que ele tem bom humor. Agora ele está limpo. Eu fiz arco voltaico nele. Porque o enumerador falou, faça o arco voltaico, estudo o rapaz. Isso foi o enumerador para mim. Por isso que eu cheguei lá e coloquei, tem nada, tudo limpo. Como é que é isso? Agora, eu já falei com ele, ele precisa dar um jeito de se internar para acabar com o cigarro. Ele fuma desde os 13 anos. É isso que você falou?
Ele está com 54, quer dizer, está com 41 anos de fumar. Ele passou uma temporada que ele deixou de fumar, depois ele voltou. Agora, porque ele estava com medo de estar com enfisema. Mas ele não está com enfisema, não. Agora não tem nada disso. Tá ligado? Hein? Se não, mas o problema dele, ele é uma cobaia gratuita que vocês têm. Eu já dei para ele a dica, os laboratórios que ele tem que fazer. Ele é da minha turma que vive perguntando aqui. Entende? Eu falei umas verdades para ele aqui, por isso que ele apareceu. Falei aqui, esse que eu falo que não tem vergonha na cara e tal. É dele. Ele é desse partido. Como doeu lá em São Paulo. Ele é da diretoria desse clube. Entende? Você é daqui, gente? Fala. Olha o microfone. Eu estava ouvindo ele falar, pode falar. Ele pode procurar, eu posso dar o telefone da doutora Regina, e aí ele está se inscrevendo no programa de tabagismo, tá? E aí, a Regina, esse programa ele vai fazer... É a doutora que a mulher dele é fora de série, ela é especialista nisso. Okay. Isso aí, ó, obrigado. É uma bênção, ele está te dando tudo que você precisa. Tá certo. Ó. Tá certo. Certo. Procura a doutora Regina, ela vai dar jeito. Agora, eu não sei se eu fiquei mais ruborizado de manhã ou se eu fico agora, né? Porque você me deixou... Não, mas você não, você já veio bem. O seu problema o que falta nele é interpretação. Está entendendo? Ele podia fazer o curso ele de não sabe se interpretar. Ele não vê o essencial do problema. É excesso de taquipsiquismo, não dá tempo. Não, talvez tenha sido. A bipolaridade duplica o taquipsiquismo. Você sabe que no rádio, antigamente, depois passou até para a televisão, havia uma moça na televisão que fazia um quadro em que ela falava assim, não, o meu problema é a minha timidez. Vocês lembram disso? A Consuelo Leandro. Então, veja, o problema dele, ele pode usar a Consuelo Leandro. O meu problema é a timidez. Você está entendendo como é que é? No caso dele, é impressionante o caso do Zé. Valdo, no caso, eu acho que você teria que mapear como é que você funciona, entendeu? E começar a abortar tudo aquilo que esteja relacionado à sua doença. Seria bom você e a Luimara pegá-lo e fazer uma entrevista com ele para ajudá-lo. E ele também tem uma noção como é que funciona a consciência. Sim, a gente vai explicar tudo vocês fazem. Depois, tá? Porque agora não tem o Consim Cobaia. Porque se fosse, ele seria o ideal para vocês sabatinar o homem. Vocês vão aprender muito com ele. Tá Fala de sério. Depois a gente conversa. Agora aqui outra pergunta. Todos os tratados que o senhor escreveu foram um pré-delineamento para a enciclopédia da Conscienciologia? Sim, yes, of course. No livro Projeciologia, o senhor escreveu que ele era uma cápsula do tempo para o auto-revezamento existencial. Mas hoje no Seria Enciclopédia, sim, cada dia eu estou aumentando meus auto-revezamentos. Eu já tenho várias cápsulas do tempo. Tinha uma capsulinha, hoje eu tenho um capsulão. Cada um faz o que pode, né? Se me der tempo, eu vou ampliando isso aí. O que eu vou fazer? Duas pessoas com o mesmo nível de autodisciplina, cosmoética e dedicação à autopesquisa, ambas teneficistas e assistenciais, têm a mesma possibilidade de evoluir se uma vive no meio da CCCI e outra, devido ao seu trabalho, vive fora? Olha, aí depende. Tem gente, seria bom eu explicar para você que isso é uma reação da humanidade interessante. A humanidade pode ser dividida em dois segmentos. Uma metade só faz exercício se tiver público. Então, é o povo do esporte, é aquele que só faz as coisas ou no futebol, ou no basquete, ou no vôlei, ou pelo menos tendo uma companhia você está entendendo, na raquete, seja raquete ping-pong, squash, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, são pessoas que precisam de incentivo. Elas não conseguem fazer uma ginástica calistênica, ou Charles Atlas, ou alguma coisa, ou fazer isso que eu chamo, que é o meu banho atlético. A pessoa não dá conta disso. Essas pessoas que fazem por si mesmas,
elas têm mais segurança, são mais autossuficientes e dominam o processo de energia. Essas são mais organizadas. Então, a maioria, mais de 51%, são das tais que só faz exercício se tiver um estímulo, uma motivação, um incentivo de fora. Não, vamos fazer junto, que assim você me incentiva. Então, é um monte de gente assim. Só nada se tiver gente junto. Só faz isso se tiver gente junto. Então, veja, ela é incapaz. Tem pessoas dessas que são incapazes de fazer o negócio sem ouvir na televisão como é que faz a ginástica, como é que é a dança, o flamenco. Tem que estar junto, tem que ter uma pessoa que está orientando. Então, veja, essas são as frágeis. Então, vocês olham que a maioria, 51% aqui, deve ser das frágeis. Porque isso é da humanidade, a média é mais de 51%. Então, isso aqui vai explicar a situação para o nosso amigo. Tem gente que só vai acelerar as coisas para chegar na taquitimia se vir para cá, se vier para cá, se chegar aqui na CCCI. Senão ela não vai conseguir. Vai ter problema. Por quê? Ela precisa de incentivo. Eu não estou falando daquela pessoa que está em Rondônia, ou que está lá no Mato Grosso, lá no fim do mundo, uma cidade de 5 mil habitantes, não. Falando de modo geral. Tem muita gente assim. Uma pessoa pode estar no Rio, mas se não tem junto dela gente do mesmo nível que possa, ela não vai evoluir com a história. Nós temos um monte de gente assim. Alguns desses são retardatários do processo, mas estão retomadores de tarefa, e estão chegando agora, depois da nossa tempestade publicitária, alguns são desse tipo. Uns 12 já tive que falar aí comigo. Pessoal, você é daquele tipo, que só sabe fazer as coisas com companhia. Agora, alguns desses fazem isso porque eu preciso de exibir. Preciso te mostrar, não olha como é que eu sou. Então, você está entendendo? Ele tem que estar num palco. Então, é o holofote, entende? Os spots. Isso aí é um fato. Então, isso aí varia. Você tem que ver a pessoa como é. Você e a outra pessoa. Everton, eu quero conversar com você depois. Você vai ficar aí até o fim? Vou te pedir um negócio aqui, pessoal, para checar. A realização da desassimilação das energias implica necessariamente na expulsão das consciências da psicosfera? Não é bem as consciências, é energia, né? Você tira a energia que o negócio acaba. Outra coisa, os assediadores ficam perto da pessoa porque elas dão a teta para mamar. É um processo de amamentação. Se você recolhe a teta, não tem amamentação, não há energia, ela não fica. As consciências, por exemplo, de modo geral, porque a maior parte dos assédios da humanidade são consciências. Nós temos que pensar nisso. São consciências extrafísicas energívoras. Tem fome e sede da energia do bicho homem, ou bicho mulher. Pergunto isso, pois muitas vezes, quando faço escagem de consciência, eu logo realizo a desassimilação. Mas algumas horas depois eu começo a sentir a intrusão pensênica das consciências escadas. Não é porque você está deixando entrar. Você não está fazendo o seu encapsulamento. Você tem que dar um jeito de fazer uma base intrafísica, não é, defendida. O problema que está precisando aí é isso. Meu objetivo é levá-las à minha tenepse. Como eu me mantenho equilibrado, sem retirá-las da minha psicosfera? Primeira coisa, você não tem nada que está aliciando consciência para levar para a tenepse. O amparador, ele orienta isso. Você está querendo, você já viu esse aqui, deve ser bravo. Deve ser, você já foi general alguma vez? Deve ser, no mínimo, marechal. Quer dizer, ele daqui a pouco ele mesmo vai orientar tudo. Você precisa examinar mais o que é a tenepse. Não fica fazendo isso não. Agora, o seu processo é o seguinte: mantenha a blindagem da sua psicosfera pessoal. Psicosfera pessoal. Você. Olha bem, o problema é esse. Vê se você entende isso. Se você entender a desassimilação, se você já sabe fazer, está tudo bem. O caminho é esse. Em taxologia, poderia exemplificar o quinto passo, por favor? Então, vamos lá. Quinto passo. A fase na qual os originais tornam-se mais atraentes se comparadas às omni-leituras.
exigindo maior atenção para não congelar os fatos e parafatos orientadores das pesquisas da Neoideias. O caso é o seguinte, tem gente, isso aqui eu não quis dizer, mas eu poderia colocar que o nome é o seguinte, é o passo da lambida da cria. O cara está lambendo a cria, vocês estão entendendo ou não? Ele fez os originais, mas está tão apaixonado pelo que ele acabou de redigir, que ele fica lambendo lá. Você está entendendo? É o mental soma, é a cria. Você já viu o gato como é que faz? É aquilo. Só que ele faz isso com os originais dele. Então, se vocês entenderem a lambida da cria, vocês vão entender tudo que eu quero dizer aqui. Eu vou ler tudo de novo, que é bom para cair a ficha. Quinto passo. A fase na qual os originais tornam-se mais atraentes, se comparada às omni-leituras. Todas as leituras da pessoa. A pessoa só quer ler o original dela, que ela está empolgada com aquilo que eu escrevi. Você está entendendo o que quer dizer? Agora, exigindo maior atenção para não congelar os fatos. Ela vai ficar parada. Ela está presa, ficou encantada. Você está entendendo como é que é? E chama hebetado. A pessoa está... Deu choque. Agora, então, com isso, as pesquisas da Neoideia vão para o espaço. Então, a pessoa, quando chegar nesse nível, é isso que eu quero chamar a atenção. Pense só uma coisa, isso ainda é pequeno. Você pode raciocinar, aquela pessoa que está muito exaltada consigo mesmo, raciocina o seguinte, isso ainda é pequeno, eu sou muito mais do que isso, sou capaz de muito mais do que isso. Você está entendendo? Se ela pensar assim, ela sai disso. Por quê? Quem fez o menos pode fazer o mais. Quem fez o mais, é mais fácil fazer outras coisas e muito mais do que isso. Então, vê se me entende o processo de lamber a cria. Isso é importantíssimo. Na taxologia, página 37, o quarto passo facilita o segundo passo por causa do amparo extrafísico? Sim. É por isso que a gente colocou na ordem certa, que é o que ele estava falando lá sobre o passo. Você está entendendo? Como perceber essa ajuda para fazer o livro? Por favor, comente um pouco. Vamos lá. Segundo passo. A máxima motivação pelo livro, texto escrito, a digitação dos originais. A preparação para a futura cápsula do tempo do autocasamento interessencial. Quarto passo. A taquiritmia mental somática na base intrafísica do holopensene dinâmico, do autorado conscienciológico, sob o amparo extrafísico de função e as inspirações registradas desde a auto para a procedência intermissiva. Nesse quarto passo, a pessoa já está colocando no laptop tudo que ela tem, fazendo uma inventariologia de todos os processos de ideias, vivências, as condições que ela já teve, os procedimentos que ela levou, vamos dizer, a vitória, alguma conquista, algum feito, alguma façanha intelectual que ela tenha obtido. Então, com isso, ela, nesse ponto, vai ajudar o processo do livro, que é a segunda parte, lá o segundo passo. Então, uma coisa é lógico que ajuda o outro. Pensa bem nisso. Entrose esses passos que nós falamos, que você vai entender mais o assunto. Não é só o 2 e o 4, não. Entrosa todos eles. O arco voltaico pode ser um mecanismo catalisador dessa taquiritmia, no sentido de que há uma injeção de energias no hipotálamo, hipófise pineal. É claro que esse movimento de pensar rápido é da própria consciência, um investimento. Mas o arco voltaico pode ser uma paratecnologia assistencial a partir de um estímulo fisiológico que ele promove? Sim. E tem outra coisa séria. O arco voltaico limpa a consciência, o cérebro, os dois hemisférios cerebrais, dos bloqueios de energia. Com isso fica mais fácil melhorar. Porque a base de tudo é por aí, né? Trabalho no CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, como psicólogo. Ontem, uma paciente psicótica procurou-me para atendimento e relatou de forma coerente e clara sua experiência de saída consciente do corpo. Contou que isso está acontecendo frequentemente e que se sente angustiada, pois acha que não vai voltar mais para o corpo, que vai morrer. Diz que a sensação de ver o corpo deitado na cama lhe causa muito medo. Que o senhor me orienta nesse caso, sendo uma paciente psicótica. Posso orientá-la na prática do EV? Sim, mas o problema é esse não. Ela tem que ter a aula lá no instituto.
sabe, de projeciologia e conscienciologia. Ela tem que entender o projeciologia, que lá eu explico isso tudo. Se alguma pessoa pegar o livro e ler para ela aquilo que interessa, ela vai começar a entender o negócio todo. Ela sai disso com muito mais facilidade do que ela pensa. Se o processo é só esse, dá jeito. Agora, ó, se ela toma remédio, se for fazer isso tudo, não deve deixar de tomar o remédio. Isso tem que ser feito tomando o remédio também. Em parafatologia, em relação à central extrafísica da verdade, seria um local extrafísico ou dimensão mental somática, se é que posso usar tal expressão, onde as neoverpons são elaboradas ou planejadas para o nosso atual nível de entendimento. Tal central seria dirigida por serenões. Como estabelecer essa conexão? É possível uma projeção consciente até tais centrais? Qual o melhor meio para isso? Escuta, tem um verbete sobre centrais, não é isso? Tem um de cada. Seria bom você ler isso aí tudo. Agora, o caso todo é o seguinte, isso são instalações de serviço, de prestação de serviço, de comunex elevada. Os serenões dirigem uma porção desse trabalho. Mas lá, quem toma conta não são serenões, não. Agora, tem evoluciólogo que toma conta disso e gente que sabe mexer com a coisa. Cada um é mais especializado no assunto. Já pensei em 2 temas para escrever verbetes e quando fui verificar, o senhor já tinha escrito. Gratidão e ponto cego. Essa coincidência demonstra que, de alguma forma, estou conectado com o óleo pensante da enciclopédia? Sim, preciso explicar mais? Parabéns. Welcome on board. Quer dizer, bem-vindo ao clube. Você está chegando já atrasado. Vamos em frente, tem muita coisa para ser feita. Outra coisa, não fica pensando que todos os verbetes eu já pensei, não. Tem coisa para você escrever. Vamos entrar nessa. Eu estou de portas abertas para receber todo mundo que quiser escrever os verbetes, desde que atendam às prescrições do estilo da enciclopédia. E nós temos aí uma técnica, tem curso, tem gente, tem equipe, tudo para atender a tudo. Outra coisa, é isso que eu vou falar com o Eta. Nós estamos fazendo, eu estou fazendo as últimas revisões para trazer os 20 verbetes aqui. E os verbetes estão bem melhores mesmo do que eram. Andaram trabalhando aí. O primeiro que eu vi já melhorou muito. Depois da assistência da técnica de pensar, como se fosse uma consciência, qual seria uma outra forma de evitar o excesso de identificação com o corpo físico e com a ilusão maia desse mundo? A coisa mais séria é ajudar os outros mesmo, é assistência, isso é a base. Agora, o outro problema é fazer a depuração da cosmoética. Não fica pensando que você está entendendo cosmoética direito até o momento. Não está. Sempre tem mais coisa que você pode entender. Me perdoa, eu estou falando soco na cara, fratura exposta, consciência foi consciência. Mas é verdade. Então, o seu código pessoal de cosmoética sempre pode ser melhorado. Pode ser enriquecido, potencializado. Com taquirritmia. O senhor possui macrosoma intelectual? Quais são as características do macrosoma intelectual? O que vocês acham? Você acha que eu tenho? O Loche que vai falar, ou é você, o Alindária que pode dizer. Alguma coisa a gente tem, né? Para poder fazer isso aí. Mas agora, eu não sou dos melhores, não, é menos. É assim, tá certo? A técnica. Ó, rugas de preocupação. Não é isso? O processo todo não é por aí. Volta, aqui no ar. Aqui. Poderia explicar aqui na detalhismo, em sinergismologia, no penúltimo e último parágrafo, está lá, o sinergismo mais transcendente para ser dicionarizado e cérebro dicionarizado. Isso aí é uma das coisas mais bravas que tem nesse verbete. Você pegou, não dói. É dos mais evoluídos que tem. Eu estou falando no paradicionário cerebral do paracérebro da pessoa. Que é um processo que eu aqui nem toco muito no assunto, porque eu estou malhando bem na tecla de arranjar um dicionário analógico. Hoje mesmo eu já falei sobre o dicionário analógico da remissologia, né, que nós temos aqui. Agora, esse é dos mais bravos que tem.
Agora, para a pessoa chegar nisso, ela tem que já ter retrocognição, quase sempre uma série de fenômenos parapsíquicos, ela já conheça, principalmente projeção consciente. E senão, é o problema da holobiografia que entra aí. É uma sistemática. Quando ela começa a lembrar dos processos e fixar isso aí, ela pode adquirir a lembrança também do paradicionário analógico, por exemplo. Seria uma sistematização da holomemória? É. É mais ou menos isso? É isso aí. E junto com... Esse é o caminho. É o caminho. Agora, a taquitimia, você sabe que ela incentiva e potencializa tudo. Então, tudo aí melhora. Hoje mesmo eu estava falando com a turma, na hora do almoço, que eu tive um negócio fora do corpo, mas eu fiquei todo confuso e vim para o corpo depois pensando naquilo. O meu caso é o seguinte, eu estive lá com a turma, vendo os negócios, depois teve uma coisa que me chamou a atenção. Era uma espécie de uma cartela desse tamanho assim, que tinha, pelo meu cálculo, uns 100 campos diferentes. Vamos supor, 100 quadradinhos. Dá, mas quadrado grande. Dá para escrever as coisas. Cada um desses tinha uma cápsula, que é o que eles queriam mostrar, que era uma cápsula. Então, por exemplo, ali era um assunto, e aquele assunto tinha uma cápsula. Então, vamos supor, por exemplo, um assunto, cosmoética, e tinha uma cápsula. Você, então, ia escolher qual é o assunto que você quer estudar, você pega aquela cápsula e põe. Beleza. Aquilo, então, predispõe aquele assunto. Então, há um jogo aí que eu não interpretei, que eu não sei ainda direito. Se isso aí for importante, eu ainda vou saber como é que é. Deve ser uma coisa do futuro, ou que eles fazem em algum lugar já, algum planeta, alguma coisa. Agora, o que é que se passa? A hora que a pessoa põe a cápsula, faz uma interação e potencializa o problema daquele assunto com a capacidade do corpo, do holossoma e do cérebro dela. Então, por exemplo, deve pegar o neurotransmissor mais adequado para o estudo daquele tema. Agora, veja, isso é coisa, você sabe de quem? É coisa dos negócios dele. Mas eu não soube interpretar direito, eu não sei ainda. Estou só falando para vocês. Agora, que eu fiquei fascinado com aquilo, eu fiquei. Outra coisa, eu fiquei. As cápsulas não são do mesmo tamanho. Então, quer dizer que a dosificação é diferente de acordo com o tema. Agora, deve ter alguma coisa nesse sentido. Agora, a cápsula é fácil de tirar, e eu vi o jeito que estava lá, os negócios, tudo, porque você sabe, eles são capazes de fazer isso tudo vivo, né? Isso ficava onde, irmão? Isso ficava onde? Não, isso é problema dele. Não, pois é, mas como é dele, onde ele estuda. Ele que estudava essas coisas há dezenas de anos, eu vi com a EC, esse processo que agora o Nicoledes está tentando ver se coloca, aquele negócio. Máquina-mente. Eu já vi isso tudo e mostrava. Agora, lá tinha como se fosse uma espécie de um aparelho só para criar um mise-en-scène, o cenário para a pessoa, psicologicamente e parapsicologicamente, ela se sentir melhor. Então ela ficava lá, daí a pouco você começava a ver os pensamentos da pessoa na tela. Isso é muito, foi assim que eu vi Fora do Corpo, o AIEC, a primeira vez, que ele me puxou no corpo para ir lá para ver. Entendendo? Isso há muito tempo, algumas dezenas de anos. Agora, esse aqui da cápsula eu nunca tinha visto, nunca pensei nisso, nada. Agora, eu estava muito interessado em mexer naquilo, mas não dá para trazer, né? Para você trazer para cá, eu queria ver como é que funcionava o negócio, vamos ver como é que é. Agora, tinha muitos assuntos, você está entendendo? Vários temas, de tudo quanto é jeito. E as cápsulas diferentes uma da outra, mas tudo certinha. Eu calculo que devesse ter na cartela umas 100. São 100 assuntos. É uma enciclopédia em cápsula. Em cápsula. Mas agora, literalmente. Agora, o problema meu que eu deixaria entender é o seguinte: o que é que um processo bioquímico pode, junto com o tema, pode ajudar o neurotransmissor? Isso aí, se não me engano, a neurociência ainda não chegou lá. Você entendeu? Casar. Veja bem, o neurotransmissor, presta atenção, com
o problema do tema que você quer estudar através de um processo bioquímico que mexa nos neurônios, nas glias, nos dendritos. Você está entendendo? Alguma coisa nisso. Casar isso aí. Para mim, a cápsula faz isso. A memória ela é feita assim. Então, nós temos muita coisa para ver nisso aí. Não, a memória, aí no caso, ela está íncita em todos os casos. Mas não é a memória. O processo é outra coisa aí. Isso aí não é bem isso. Agora, eu na hora lá que peguei, falei assim, deve ser isso aqui que é o macete dos serenões. Aquele negócio que eu falo, que eles têm alguma coisa, isso aí deve ter o dedão deles, está na cara. Mas, Walter, pelo que você entendeu, a pessoa consumia a cápsula e depois ia estudar o tema. Seria isso? Não, ela escolheu um tema. Ela escolheu lá um então ela chega lá e pega a cápsula. Aquilo vai fazer a predisposição dela. É como se ela estivesse preparada. Por exemplo, a gente ia colocar essa cartela em todos os laboratórios, mas de acordo com o laboratório. Você está entendendo o que é? Então a pessoa já chega, não, vou destacar esse aqui que eu quero. Coloca. Não pode fazer superdosagem, dosificação errada, tem que ser certinho. Vira a garrafa. Agora, ó, na hora também, outra coisa, fora do corpo você pensa muita coisa. Na hora eu pensei demais em homeopatia. Então aquilo ali deve ter alguma relação com o processo da energia, devido ao processo da homeopatia, aquela unitária, aqueles negócios todos, problema que tem. Que realmente é isso aí, a dinamização. Então predispõe a pessoa a estudar aquele assunto. É uma dinamização, só tem, que aí no caso é bioquímica, mas uma dinamização intelectual. É totalmente diferente da homeopatia. Você entendeu? É sinapse. Então, outra coisa que eu pensei foi isso. Não, isso aqui é uma fábrica de neossinapse. Vamos rodar para fazer uma porção. Entendeu como é que é? Alguma coisa nesse sentido. Agora, o processo, se isso tem valor ou qualquer coisa, eu vou acabar vendo oportunamente e eu mostro o resto, entende? Eu, pelo menos, estou assuntando, né, da história. Agora, que isso tem, que me chamou a atenção, eu fiquei confuso na hora, aquilo me deu um impacto para pensar na história, como é que é, um monte de coisa, tudo simultaneamente. Agora, muito bonitinho, bem feito, artisticamente perfeito, designer perfeito. Você entendia tudo. A analogia que você faz disso com os seus acessos à Central Extrafísica da Verdade. Porque você também vai num tema lá buscar, não é? Vai. Às vezes a gente vai, mas agora a Central não precisa dessas coisas não, porque eles mandam de lá para cá. É o raio dos Zeus. A Central o cara me perguntou, o que é essa Central? Eu falei assim, é o raio dos Zeus. É o Eureka. É o Olimpo. Olimpo, aquele Olimpo, que eles falam, Monte Olimpo, que tinha os Zeus. Mas é o Olimpo. Então, manda de lá o negócio. O raio laser vai direto, entende? E aquilo é pontual, certinho. Para a cabeça e para a ideia que a pessoa quer. Não esse seria mais genérico, então. Seria uma esse aqui não, esse aqui é especializado para a pessoa ter uma ideia ampla, cosmovisual da história. Agora, a Central não, ela atende você num ponto, só aquilo que você precisa, que vende. É o raio de Zeus. Zeus. Aqui na... Não, agora que isso tudo tem uma certa lógica, até um certo ponto tem. Eu posso defender aí uma opção de fatores aí que são lógicos. Agora, como isso realiza e de que modo que é? Primeira coisa, deve ter outros neurotransmissores que nós não conhecemos até o momento, que a neurociência ainda não identificou. Você lembra do negócio lá o quadro de Mendeleev, aquele negócio todo da matéria, e tinha uma porção de coisa que eles ainda não tinham descoberto dos elementos periódicos. A matéria, entende? A tabela periódica. Então, muita coisa que eu não tinha visto. Para mim, na tabela periódica dos neurotransmissores, tem uma porção que nós ignoramos. É isso que eu sempre falei. Faz 30 anos que eu falo isso por causa dos serenões. Eles devem ter algum neurotransmissor que eu sabe usar, que nós não sabemos. Então isso aí tudo deve estar dentro dessa programação, que eu não sei o quê.
Entende? Bom, agora, uma coisa que é muito interessante. O Hayek, até nessa vida, ele foi um menino árabe. Olha o processo da matemática. Presta atenção. O problema do Arrhenius. Entendeu? Aqueles caras lá. Tudo islâmico. Esse povo. Ele está mexendo com isso. Teve ataque, ritmia sináptica. Mas no caso, neosináptica. Isso é que é importante. E colocar energia nisso, a pensalização nisso. Eu queria, na fotologia, até tem relação. Na primeira linha da fotologia, na página 35, está lá, a aquisição taquipsíquica dos megalocos. Sim. O que você quer dizer com esses megalocos? Megalocos é aquilo que você vai pôr aonde dói. O que é o mais importante? É o busilis. Entende? Dos seus processos. Por exemplo, você vai escrever um livro. Quais são as coisas que estão pegando em você? Aonde quer que você precise trabalhar mais? Pode ser uma coisa que esteja travancando e outra coisa que não está travancando, que você já sabe o que é, mas que você tem que ampliar. Isso tudo é megalóco. Isso tudo aí tem que ser procurado e ver, né? Lá na Apex você deve estar trabalhando com locos e megalocos o tempo todo. É o jeito. É a priorização, então, daquilo que é essencial no momento. Busilis, aonde dói. O locus minore existência e o locus majore existência. Entendeu, não? O que é maior e o que é menor. Tudo isso é locus. Tem que examinar. Tem muita gente que às vezes elas já não tem tanto, o predomínio atualmente é o majores. São todos eles de maior resistência. Por quê? Porque a pessoa, ela tem, não é menor, ela tem muito, ela segura demais a situação. Como é que é o nome disso? A priorismose. Ela não deixa entrar o negócio. Chega, mas ela tapa. Então a resistência dela é muito maior. Isso é uma resiliência patológica. Vocês estão entendendo? Resiliência patológica, total. Brava, séria. Agora, é muita gente assim. Aonde a gente encontra muito disso é os PhDs e PhDivas. Tem muitos deles que eles defendem o processo a prioristicamente. Professor Valdo, sim. Qual é a diferença entre autopesquisa e esse item aí, megalocus? Megalocus é o local que você tem, de algum modo, ele é importante para você. Há uma relevância. Vamos dizer, ele, às vezes, significa o cerne, o olho do furacão, o centro, o núcleo. Você está entendendo? Aquilo que é o foco mais bravo, aquele mega foco bravo. Então tem que ver isso com a pessoa. Agora, o que você perguntou junto? Na autopesquisa não tem a identificação. Pois é, a autopesquisa hoje, eu falei meia hora e dei uma entrevista que vai aparecer lá no curso lá de mega pesquisa essa semana, um trabalho que eles vão fazer em alguns dias. Meia hora eu falei sobre autopesquisa. Você está entendendo? Mais uma vez, porque tem também um DVD com autopesquisa. Mas eles queriam uma coisa nova. Eu hoje falei meia hora. Gravaram tudo, vão fazer um outro sobre o assunto. Vão levar agora para a autopesquisa. Então veja, a autopesquisa é o seu processo de investigar. Sim. Ou você fazer uma investigação de algum fato que está refletindo em você. Isso é o autoconhecimento, a autopesquisa, a autocognição. Você está procurando fazer uma investigação. Agora, o megalocus é uma coisa dentro disso. É diferente, não tem nada que ver. Entendeu? É específico lá dentro. Podia ser o outro furacão da sua pesquisa. Entende? É isso. É o aprofundamento
do trafar ou do trafor? Daquele tema. Daquele tema. Daquele tema. Tem que ver qual tema, qual o assunto. Entendi. Entendi, obrigada. Tem que ver aquele nó górdio. O tema, talvez o melhor é o nó gordo, para você entender. Nó gordo. Olha bem o que é isso. Você vai entender o que é. Senhor Valdo. Sim. Aqui no B. Aqui no B. Aqui na sinonimologia, o senhor usou o número 9, clarividência, como sinônimo de taquirritmia. Eu gostaria de entender por quê. Aonde que está isso? Sinonimologia, número 9, o senhor colocou clarividência. Clarividência, sim. É sinônimo do tema, né? É o sinônimo da taquirritmia. Eu gostaria de entender mais. Escuta só, clarividência, o que é isso? É uma vidência maior do que a vidência da pessoa. Uma pessoa tem olho, ela enxerga as coisas. Então, isso chama visão. A clarividência é isso potencializado sobre todos os aspectos. Então, é como se você tivesse um microscópio e um telescópio no olho, para poder enxergar tudo. Então, você vê tanta coisa no primeiro plano, aqui, como vê no último plano. No primeiro plano seria a monovisão. Lá no último plano seria a omnivisão, que é a cosmovisão. Com isso, você tem uma visão do que é a clarividência. Então, por exemplo, a clarividência, do jeito que nós falamos, ela é a grande, adulta, veterana, ampla, amadurecida, entendeu o que quer dizer? Então, o que se passa? Na verdade, lá no fundo, a pangrafia. Então, ela reúne todos os fenômenos que você é capaz de prescrutar, ou fazer uma prospecção, tudo simultaneamente, tudo junto. E você vê aquilo tudo de uma maneira só. Então é como se você tivesse a omnivisão mesmo. Por quê? Você vê a parte física, a parte extrafísica. Você vê a energia e vê o sentimento da pessoa. Vê a intenção e vê a ideia. Tudo simultaneamente dentro do mesmo fenômeno. Agora, com isso, além das dimensões, além do processo da consciência, dentro de um nível de discernimento óbvio, límpido, claro, entendeu? Então isso é a clarividência. Então, por exemplo, agora vamos ver isso na prática. Chega uma pessoa e vai conversar comigo. É a primeira vez que eu vejo a pessoa. Eu não tenho ainda intimidade com ela. A gente não sabe quais as reações que ela tem. A hora que ela chega perto de mim, a primeira coisa que eu faço, eu dou uma, como diz o cara em Goiás, uma bisoiada. Já viu falar em bisoiada? Então eu dou uma bisoiada na pessoa, que é a conversa de criança. Não, dá uma bisoiada aí para mim. Então, dou uma bisoiada, dou uma olhada geral para ver o que tem. A primeira coisa que eu vejo é a psicosfera da pessoa. Através dessa psicosfera, eu assinava aquilo que me chamou a atenção. Numa, vamos dizer, uma abordagem rápida, preambular, de preâmbulo. Está entendendo? Aquilo rapidinho. Então, vendo aquilo, eu vou depois detectando o que me chamou a atenção. Ao passo que eu vou vendo aquilo que eu estava falando para ela lá, o Megalox, eu vou indo e vou caminhando por ali. O Megalox vai me chamar como se fosse uma seta ou um sinal, alguma coisa nesse sentido. Numa condição dessa, você, lá pelas tantas, você pode ter até uma retrocognição daquela pessoa, sendo que ela nem sabe o que é retrocognição. Você entendeu? No entanto, você lembra até de vida anterior dela. Isso tudo é instantâneo, assim. Isso é que eu chamo de pangrafia. Pan quer dizer tudo. Grafia é o registro. Então é você registrar tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, em cima do lance, sem perder detalhes. Aquilo tem que fazer uma confluência. Há uma convergência da concentração, da atenção, do parapsiquismo, de tudo isso junto. Senhor Valdo, então a minha pergunta é assim, pangrafia não seria o termo mais adequado? É o quê? Pangrafia não seria mais adequado que clarividência? Não tanto, não, porque a clarividência, ela pega mais coisa. Clarividência é a vidência clara, ela é cosmovisiológica também. A pangrafia
ela diz mais respeito à junção de vários fenômenos simultâneos. Mas quem está fazendo a verificação, quem está fazendo a prospecção, quem está enxergando, você está entendendo? É a clarividência. Há muita gente que vê as coisas, mas não enxerga nada. É aí que entra o processo de clarividência que a gente tem que entender. Entende? Gente, eu acho que está na hora, né? Eu já falei, já está pelo trabalho.
Eu não senti muita coisa. A única coisa que eu senti no começo eu estava com dor de cabeça e depois deu uma aliviada, somente isso. Às vezes, tem? Quase todos os dias. Ah, é? Mexe mais no estado vibracional por você todo dia, que você vai acabar melhorando isso aí. Sabe como é que é? As cefaleias de qualquer tipo. Você já sabe qual a causa da sua? Qual é a causa? É processo de luz, é neurológico, é processo de circulação, o que é? Ainda não descobri ainda. Agora usa mais o estado vibracional que te ajuda, viu? Isso é importante. E você, como é que foi? Olha, hoje eu estava num dia particularmente meio ruim, com dor de cabeça também. Hoje eu não estava num dia legal. Até estava pensando até na possibilidade, eu acho que é uma coisa comum aos três, isso. Pelo que a gente estava conversando rapidamente ali. Eu até agradeci, falei, olha, só de eu ter vindo aqui eu já estava me sentindo melhor ali, sentado ali. Aí comecei a sentir alguma coisa. Se hoje fosse amanhã, o povo ia achar que é terça-feira 13, sexta-feira 12, mas hoje é quinta-feira 12, não tem Pois é, não. Não tem razão. Não, nem. Supersticiosa. Nem dá para botar a culpa em outras coisas. Não, acho que é sempre nossa mesmo a responsabilidade. Aqui eu me senti, olha, engraçado que no almoço hoje eu estava conversando com ela sobre. Eu conversei com o Losch hoje lá no. A gente está fazendo a dinâmica da Apex, sobre essa questão da objetividade e da subjetividade do que eu sinto, que eu tenho um pouco de dificuldade, e fico com esse negócio, tinha que fazer um blind test, um teste cego, sem achar que poderia me condicionar. E aqui eu senti uma coisa parecida que eu senti quando eu fiz a Voltaire contigo. Eu senti uma energia mais densa, mais física, mais objetiva para mim, do que... na cara. Sim, mais forte. E aí deu uma desbloqueada, que eu tava me sentindo meio bloqueado no cardiochakra, meio chateado comigo mesmo, sabe? E senti uma coisa muito prazerosa daqui para cima, desbloqueando aqui o cardiochakra. Me senti bem, valeu. Se não for pagar em dobro, foi bom. Mas foi legal, foi bem legal. E às vezes eu sinto uma coisa parecida com isso na Penepes, assim, o olho... Agora, você, do ponto de vista geral, foi tudo leve aqui. O campo, muito fácil, sem problema. Mas eu vi que eles ajudaram os três. Sim. Você também foi ajudado. Eles mexeram em alguma coisa com você. Como é que foi? O que você sentiu? Engraçado, não senti muita coisa. Pois mas a minha pálpebra ficou tremendo o tempo inteiro. Você devia estar com algum bloqueio, alguma coisa. Mexer também em você. Porque eu não senti. Mexer nos três. Senti meio que parecia uma brisa passando, assim, mas não senti muita coisa mais. Né? Agora, as suas pálpebras começaram a ficar assim, isso mostra o processo da energia. Você sabe que isso é um parapsiquismo, é uma das demonstrações óbvias do processo de parapsiquismo. Isso. E você quer até segurar e não pode, aquilo é compulsivo. Também, às vezes tem disso, aqui tem disso. Aqui tem vários que já falaram isso, já viu eles falando aqui? Mas eu não tinha sentido eles falam isso. às vezes. É por causa do processo do campo, aí a energia do campo que mexe nisso. Entende? Até que, bom, quando é para trás, mostra que a pessoa está ficando ereta, esbelta, impertigável. Não é isso? Está arrumadinho. Isso aí é importante. Mas olha, como é que você está sentindo agora? Está bem? Tô bem. Mas eu já estava tranquila, assim, quando eu comecei. Estou me sentindo bem. Agora, ela tem sempre uma cara assim, com os olhos grandões, né? Desse jeito, sempre aí, parece que está tudo bem, né? Com esses olhos, olha lá, tem cada holofote que é um negócio. Ela é fechada, né? Realmente, eu não sei nada, muita coisa, nunca vi nada dela. Foi, rapidinho. Rapidinho. Tipo, voo de pássaro, né? Tudo bom, obrigada. Gente? Tudo bem.
tem? Então hoje ele vai ficar com tudo das coisas. Você vem aqui no Tarino, você vai falar. Relaxa tudo que vocês puderem, relaxa tudo. Agora, você vai ajudar ele aí, fala de sério, esse homem. Relaxa tudo aí, certo? Forte vibração aqui nas pernas, né? Parecia até que estava tremendo, né? As pernas. Aí depois deu uma aliviada assim, e aquela pacificação. Aí veio subindo uma energia nesse lado, muito semelhante como acontece na Teneres comigo, né? No esfenóide, lá no palato, né? Ele pulsando. E no final, assim, eu acho que da metade para o final, essas ondas vinham em forma de... Aliás, essa energia vinha em forma de ondas, né? Aquela intensificação. E as pernas também ainda continuam numa vibração, mas não tão intensa como no início, né? No início essa vibração foi maior. No final ela foi dando, assim, uma aliviada, e ela concentrou essa energia, né? Aqui. Ela vinha no palato, né? Lá no esfenóide, e ela se irradiava até aqui, assim, pelo nariz aqui, por esse osso, né? E ficava aquela pulsação. Você está sentindo bem agora? Tá tranquilo. Então foi bom. É. E você?
Foi bem diferente da primeira vez que eu tive aqui. Senti um processo maior de descoincidência. Fiquei com muita dificuldade agora de recoincidir os veículos. Senti uma pressão no frontochakra. E uma coisa que o pessoal às vezes vem e fala e eu nunca tinha percebido, é uma impulsão assim para trás, parece que estava empurrando para trás, assim. Mas foi muito bom. É o campo que faz isso. Mas estou me sentindo muito bem, com certeza. Então, tá. Obrigada. E agora, o meu chefe, José, como é que nós estamos? Tá, tudo bem. Como é que você sentiu? Você sentiu alguma coisa? Senti as ondas que ele comentou. Que ele falou. Né, que ele falou, principalmente nas pernas. Senti uma sensação de taquipsiquismo muito forte na questão das ideias, mas de uma forma muito suave, delicada. Né? Porque a gente fica com o taquipsiquismo sempre todo pensando, não, fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele já passou hoje por um arco voltaico, agora ele vem na mega euforização. Pois é. Você está recebendo aí. Vocês vão achar que eu estou flutuando fora do corpo, mas estou flutuando mesmo por aí, em algum canto, qualquer hora. Mas foi muito bom. Você está sentindo bem? Estou me sentindo bem, muito bem. Nada te chateou nisso aí não, né? Você sentiu bem? Me senti bem o tempo todo, Então tá. O tempo todo. Eu estava mal antes de vir para cá. Você vai fazer hoje ainda algum laboratório? Vou ver se tiver horário, disponível, então, vou fazer alguma coisa hoje aí. Vai ser bom. Começar pelo estado vibracional. As coisas todas. Vai ser bom. Isso é importante. Quer ver você saindo daqui sorrindo. Tá certo? Com certeza. Tá, filho? Tá muito bom, gente. Parabéns. Entre os mortos e feridos, né, Marconi? Parece todos salvados. Agora você fala com seu filhão, que são as circunstâncias. Ele está estudando tantas coisas, né? Está querendo entrar em tudo. Né? Tá certo. Muito bom. Obrigado a vocês. No caso da mega euforização, para quem tem experiência, tem um aspecto aí muito sério que a pessoa tem que levar em consideração. Por exemplo, se deixasse minha conta, eu ia acabar com tudo que eu faço só para fazer isso. Isso não pode. Está entendendo? Eu me sinto bem, eu não sou bobo. Da turma que tira mais partido disso aqui sou eu. Mas veja, isso não fede nem cheiro no meu caso. Não resolve, está entendendo, Cristina? É um processo de zona de conforto. Eu que não procuro zona de conforto para nada, na mega euforização eu sou obrigado a estar nela. Você, por você mesmo, você instala a mega euforização com que regularidade? Para você mesmo? Não, eu só faço quando é necessário. Eu fazer, por exemplo, assim, eu trabalhei muito em determinados assuntos. De uma hora para outra, eu tive que me alimentar ou tomar banho, alguma coisa nisso, mas eu vou pegar agora um outro assunto diferente. Às vezes, eu dou uma limpeza e entro em tábula rasa num processo desse. Às vezes equivale a uma mega euforização brava. Então, é como se eu me preparasse para um novo jogo. Em vez de jogar tênis, nós vamos jogar vôlei. Muda tudo. Você está entendendo como é que é? A situação é outra. Então, aí, geralmente, eu faço um preâmbulo. É uma entrada, né, da situação. Mas eu não, por mim mesmo, não. Pelo seguinte, o trabalho que eu faço com o processo da energia, de exteriorização da energia, já me limpa o tempo todo. A situação toda é assim. Entende? Agora, eu não posso ficar só por conta disso. Quando eu era mais moço, eu queria ficar e a minha desculpa era uma só. Não, eu estou desenvolvendo, eu quero aprender. Então, o que é que eu fazia? Eu ia aumentando até chegar num ponto para ver, não, eu ainda não cheguei no meu máximo.
Eu quero chegar no máximo. Está entendendo? Agora, o máximo da gente não dá pelo seguinte, você descoincide. É igualzinho o processo de você trabalhar muito com coroa de chakra. Você acaba saindo do corpo. Agora, quando você descoincide, o negócio já alcança outro patamar, né? A situação é diferente. Isso tudo acontecia comigo. Agora, hoje não. Hoje eu já estou mais habilitado para o processo. Entende como é que é? Com calma. Uma coisa que é interessante nisso é você comparar os estados alterados do seu corpo, do ponto de vista patológico, de doença, por exemplo, com a mega euforização. Porque você vai ver direitinho que a mega euforização, ela corre por fora. Ela não se deixa embair, se envolver nas bobagens da matéria. Você está entendendo o que é? É um processo, então, muito superconsciencial e intraconsciencial. Isso é um fato. Então, você é capaz de ficar numa euforia provocada pela sua vontade, sendo que o seu corpo não está nada em euforia. Ele está numa fase, às vezes, de patológica, difícil. Por exemplo, um estado febril, bravo. No entanto, você consegue acertar isso. Agora, ó, isso tudo é problemático pelo seguinte: numa condição dessa, conforme a pessoa, ela tem mais facilidade de intensificar a mega euforização quando o corpo está alterado. Ela tem mais. Por quê? Ela descoincidindo fica mais fácil. Ela deixa para lá o corpo. Então, esse negócio de você dar uma banana para o corpo, não pode, né? Tem que ir com calma. É igualzinho aquela pessoa, por exemplo, faz uma projeção e deixa o corpo de qualquer maneira. Isso não é bom. Isso pode criar algum problema de vida posição, algum processo que pode dar uma entorse, alguma coisa de articulação, algum processo muscular. Tudo isso pode ocorrer. A pessoa tem que ver direitinho, sair com tudo em paz, levar de eito. Então, é o mesmo eito que nós estávamos falando, só que tem que aqui o caso fenomênico, das energias. Você leva de eito todas as energias, já tudo está em concórdia, em harmonia, em paz, simultaneamente. Esse é o caminho. Agora, como é que foi aí? Vocês estão tudo bem entre os mortos e feridos? Está todo mundo se sentindo bem da história? Hoje estava bem mais leve aqui o campo, com a história toda, tanto antes como depois, o primeiro e o segundo tempo, sem problema. Entende? Agora, outra coisa que eu queria mostrar para falar para vocês é o seguinte: às vezes aqui, na mega euforização, está havendo o processo das centrais extrafísicas. Hoje mesmo aconteceu um período que foi quando os três aí foram assistidos mais seriamente. Está vendo? Os três estavam juntos. Então, o que se passa? Nessa condição, eu como que fico dispensado. Você está entendendo como é que é? Então, eu sinto aquilo tudo, mas parece que eu não estou participando. Eu posso cuidar de outra coisa. É o goleiro que está podendo ler jornal. Você está entendendo como é que é? Então, a situação aí é mais ou menos essa. Hoje aconteceu isso. Quando é assim, eu viro uma máquina. Eu presto atenção só na máquina que está funcionando. E ela tem motor, tem tudo. Processo de energia. E hoje eu não sei se é porque eu estava pensando na taquipsiquia, a rapidez estava maior, o ritmo. Você está entendendo? Agora eu sentia direitinho o processo de fora. Lá pelas tantas eu sentia que eles estavam me alheando. Quer dizer, me colocar para fora. Você entendeu o que quer dizer? Me dispensar temporariamente. Agora, com isso, eles devem ter feito uma opção de coisa extra dentro disso aí, eu não sei o quê. Agora, é central mesmo. Eu noto direitinho o ritmo, a situação, eu sei como é que é. Tá? Direitinho, é uma máquina. Parece que eu diria uma indústria, a fábrica funcionando, etc, tal, alto nível e tal. Agora, muitas das coisas que tem na paracirurgia ocorre isso. Essa condição é típica da paracirurgia. Entende? Agora, é uma maneira assim, vamos dizer, se todo mundo passasse por isso, ajudaria muito
em matéria de convencer a pessoa a respeito das energias do parapsiquismo e do psicossoma. Por quê? Mesmo que ela queira parar, ela não consegue. Ela vê que ela está consciente, sendo dominada por um mecanismo e se sentindo muito bem, sendo que as coisas estão passando por ela. Então isso prova uma porção de coisas de parapsiquismo. Mas é que, para chegar num nível desse, a pessoa tem que estar muito preparada. Se, por exemplo, fizer isso com uma pessoa num nível mais avançado e profundo, pode dar uma consequência física no sistema nervoso da pessoa. Entendeu como é que é? Ela tem que estar adaptada a receber uma condição dessa. É igualzinho uma pessoa, por exemplo, que não está adaptada com um sapato novo. Tem que lacear o sapato. Entendeu? É como se fosse uma máquina. Um escafandro que a pessoa não sabe ainda mexer com ele. Ela quer falar e não consegue, entende? Agora, hoje foi típico aqui do processo desse de central extrafísica. Bem claro, muito forte. Agora, outra coisa, quando a pessoa está numa condição dessa, ela tem que dominar muito bem a vontade e a intenção dessa. Ela sente como Zeus, o Deus do homem. Você está entendendo? Eu mando um raio em cima de você. Você entendeu? Porque dá aquela potência, é uma loucura o processo da potência que a pessoa sente. Bom, qual central extrafísica? Qual delas? Essa de hoje foi toda da energia mesmo. Ah, tá. Hoje foi da energia. Para, devido ao processo, a pujança, a potência que estava aí é central, sabe? É da energia. E é o que eles devem ter ajudado aí alguma coisa. Agora eles fazem, no nível que está aqui, a energia que eles já trabalham, já tem ectoplasia. Professor, então o ideal é não descoincidir quando do processo da megafonização? Não, o ideal é você relaxar e deixar acontecer. Ver o que acontece. É assim que você desenvolve. É porque eu descoincido muito. Quando a pessoa está começando agora, ela não pode fazer nenhum, vamos dizer, cardápio do que vai acontecer. Deixa eles dar alimentação. Eles é que sabem o que é. Eles é que dão combustível. Eles é que movimentam a máquina. É deixar. Por isso que o relax é muito importante. Tá certo? Obrigada. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 113 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 16 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Alex, Lorela, currículo de inversor online, Antônio, heterocrítica, Milena, curso ectoplasmia, Lane, SP2, Foz, Rodolfo, curso assistenciologia. Boa tarde. Gostaria de convidar você, tertuliano, a você, teletertuliano, a participar do curso Currículo de Inversor Existencial, que é uma atividade teórico-prática que reúne o conjunto de conhecimentos prioritários ao praticante da técnica da Invex. Seu objetivo é ampliar a cosmovisão dos participantes em relação ao aproveitamento máximo da vida humana, útil e evolutivo. O curso tem 19 professores escalados, todos especialistas, com experiência profissional e na conscienciologia, em relação aos temas que ministrarão. O curso começará nesse sábado e durará até dezembro, todos os sábados entre as 9h30 e as 11h30 da manhã. Para quem quiser ter um aperitivo do que serão as aulas dentro do ambiente virtual, é só acessar www.asimvex.org/currículo. Acessando então as salas de aula, virtuais, até sexta-feira, tudo bem? Então, boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Nós temos 2 convites. O primeiro é para o primeiro encontro de integração dos técnicos científicos da CCCI. Vai ocorrer dia 20, 21 e 22 agora de agosto, sexta-feira, sábado e domingo. É um encontro onde a gente pretende que todos os técnicos científicos de todas as instâncias, das ICs e dos colégios invisíveis, possam apresentar suas pontuações
seus problemas e possíveis soluções. Então, o objetivo do evento é apontar soluções para a melhoria da cientificidade na CCCI. Esse evento, ele resulta daquele primeiro encontro de qualificação da pesquisa conscienciológica que aconteceu em 2008. É uma atividade do Conselho Científico da Unicim, e a gente tem então o objetivo de falar também que é um evento gratuito. O professor Valdo Gugento falou do evento como gratuito e depois alguém falou, não, mas tem um custo. Então a gente pensava em cobrar sábado e domingo, mas nós fizemos lá uma reunião e resolvemos tornar o evento gratuito para facilitar aí a participação de todos. Então a gente conta aí com a presença para a gente discutir a cientificidade conscienciológica, o que significa isso e de que modo a gente pode otimizar a produção científica na CCCI. O segundo evento tem total relação com esse primeiro, é o 12º, Imersão Heterocrítica de Obra Útil. Dessa vez a gente tem um livro pré-selecionado do Gilson Volpato, que é um grande pesquisador brasileiro. Ele é editor de uma grande revista internacional na área de ciências biomédicas. Ele tem 6 obras publicadas sobre o processo de redação científica. Por exemplo, Ciência, da Filosofia à Publicação. Publicação científica. Dicas para a redação científica. Bases teóricas para a redação científica. Administração da vida científica. E a última obra dele, Pérolas da Redação Científica. Então, ele tem um livro chamado Administração da Vida Científica. Vai ser esse livro, então, que a gente vai debater. No sábado, a gente vai fazer a leitura prévia, vamos fazer aí alguns debates. E no domingo, ele vai participar conosco aí, domingo de manhã. E à tarde, no domingo, a gente vai fazer, né, o debate final. A ideia é aproveitar as dicas da cientificidade convencional para otimizar para a cientificidade conscienciológica. Então, aqueles que estão interessados em otimizar a sua produção científica, esses 2 eventos aí seriam dicas muito importantes. Obrigado. Boa tarde. A Apex e o IIPC convidam a todos os interessados para o curso Ectoplasmia aplicada a Proexis com o professor Frederico Gani em Porto Alegre, nos dias 11 e 12 de setembro. Para quem tiver maior interesse para pegar mais informação, pode ligar para os telefones 51 8579 4674 ou 51 3224 0707. Os objetivos desse curso é compreender o fenômeno da ectoplasmia, realizar manobras energéticas que favoreçam o desenvolvimento da ectoplasmia, promover o desenvolvimento da ectoplasmia para fins assistenciais. Então, quem estiver interessado é lá em Porto Alegre com o professor Frederico Gani. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los ao CP2 de Foz do Iguaçu, que ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de setembro agora de 2010. Este ano ele será integralmente de imersão no Hotel Rafainda BR. O critério é ter feito o ECP1 uma vez na vida ou ter concluído nos últimos 5 anos um curso de campo. A gente tem uma listagem que pode esclarecer melhor depois. O professor Epicon esse ano será o professor Alexander. O preço antecipado com desconto é até o dia 25 de agosto, portanto aproveitem. Maiores informações na recepção do CAEC, pelos telefones e no IPC também. Então, telefones 3525-2652 e 2102-1448. Obrigada. Nossa, boa tarde a todos. Em nome do IPC, a gente vem mais uma vez divulgar e vem informar o curso Assistenciologia. Esse curso é novo na nossa grade curricular, é a segunda vez que a gente está apresentando, todo baseado no Homo sapiens reurbanizados. A gente está com preço promocional de curso de lançamento. Ele vai acontecer no discernimento, todos os domingos. Serão 50 horas aula, 20 aulas e 10 domingos. Para aqueles interessados, por favor, liguem para o 2102-1448. 2102-1448 em Foz do Iguaçu. Muito obrigado.
O verbete eleito para amanhã é compactação, especialidade e experimentologia. Obrigada, boa tarde a todos.